Vamos ler Atos 20, 28. Estais atento a vós mesmo e a todos o rebanho, e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões, que ele para apacentar a igreja do Pai, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Alguns pregadores dizem que o Messias, quando veio a esta terra, ele foi 50% homem e 50% Deus, vamos dizer assim. Então, alguns pregadores falam que Deus derramou o seu próprio sangue. Por isso que eu li aqui em Atos 20, 28, porque eu fiquei pensando assim, como assim Deus derramou o seu próprio sangue? Eu já li aqui em Atos 20, 28, que está escrito: nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões para apacentar a igreja do Pai, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Sangue do Filho, e não o sangue do Pai. Aqui estou lendo uma Bíblia de Jerusalém. Talvez na Bíblia dos irmãos esteja diferente. Já uma Bíblia de Jerusalém não aceitou muita alteração. Então o correto é a Bíblia de Jerusalém. Foi o que eu falei antes, irmãos. O Pai não derramou seu sangue. Quem derramou seu sangue foi o Filho. Por que foi o Filho? Porque ele foi 100% homem aqui na terra. Eu fico impressionado, irmão, como uma confusão entra na mente desses pregadores e eles falam isso. Como que o Pai vai derramar o sangue? O sangue é do Filho. O Pai é Espírito. O Filho veio 100% homem. Ele se fez aqui na terra 100% homem. Vamos ler 1 Coríntios 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas do Criador, senão o próprio Criador. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém do Pai, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Pai. Já estão observando, irmão, aonde eu quero chegar. No verso 12 aqui está falando: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém do Pai. Portanto, o Pai é um corpo diferenciado do nosso, e Espírito, o mesmo Espírito que habita no Filho. Portanto, o Pai, nele não há sangue, ele é Espírito. Estou lendo na Bíblia, vocês podem conferir. Vamos ler ainda, irmãos, em Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. O Messias, homem, prestar atenção, o Messias, homem, aprovado pelo Pai entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que o Pai por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Escutai estas palavras. Vamos ler do jeito daqui: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilha. E ainda vamos, irmãos, ler mais para ficar bem esclarecido em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, homem, 100% homem.
Em Filipenses também, para a gente concluir, 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma, prestem atenção, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante quem? Aos homens. Portanto, irmãos, nós podemos agora entender o que esses versículos passam para nós. O Messias, ele veio para cumprir a lei, cumpriu, mas ele veio em forma de homem, e muitos ainda falam que o Pai veio em forma de 50% Deus e 50% Jesus. Esses homens estão perdidos, irmão. Como que pode? Tem pastores aí pregando a Trindade, quando na verdade não existe Trindade. É só o Pai e o Filho. E o Espírito Santo? Então não existe? Não é isso, o Espírito Santo existe. O Espírito Santo é a glória do Pai. Quando a Bíblia fala que há perdão, há blasfêmia contra o Filho, há perdão, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. O Pai está falando de quem? Dele próprio. O Espírito Santo é o Pai. Pai e Espírito Santo. O Espírito Santo vem do Pai. Portanto, não caia nessa de trindade. Não existe trindade. E aqui no final nós entendemos com clareza que não existe 50% homem e 50% Deus. Não existiu, perdão, aqui na terra quando o Messias esteve aqui na terra. Eu li aqui Jesus e Deus para os irmãos entender, mas na outra Bíblia minha não está assim. Então, irmãos, quando nós lemos em Filipenses 2:5, ficou bastante claro para nós, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha bem, forma, não Deus, forma, aparência, não teve por usurpação ser igual a Deus. Prestar atenção, irmão, a Bíblia nos falando, nos explicando, mas para entender isso, irmãos, o que nós temos que fazer para entender essas mensagens? Primeiro, obediência. Segundo, saia da embriaguez de Babilônia, porque é confusão. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de quê? De servo. Isso foi para ilustrar que temos que ser servo. Servo até mesmo das ovelhas menores. Somos servos. Ele aqui nos deu essa capacidade, esse exemplo para sermos servos. E quantos pregadores hoje querem ser servos, irmão? São poucos, existem. A maioria quer buscar glória para si, quer ter um status, quer ter um nome, e não são nada. O próprio Messias aqui falou, fazendo-se semelhante o quê? Aos homens, e achado na forma de quê? De homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, ou seja, madeiro. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Messias se dobre. Ao nome do Messias se dobre o que? No nome do Messias, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que o Messias é o nosso Salvador,
para a glória do Pai, para que o nome do Messias seja, no nome do Messias, todo joelho dos que estão nos céus e da terra e debaixo da terra se dobra. É por isso, meus irmãos, que temos que nos humilhar perante o nosso Salvador, o nosso general, o nosso irmão, o primogênito. Temos que nos humilhar, buscar glória para Ele e não para nós. Ele é o nosso pastor, Ele que nos conduz ao Pai, Ele que nos representa perante o Pai, Ele que nos justifica diante do Pai as nossas falhas, os nossos pecados, Ele que nos dá o sustento das nossas almas e Ele que nos absolve, porque Ele é o nosso advogado. Por isso que temos que nos ajoelhar perante o Messias e adorar o Pai. O Pai tem que ser adorado, buscar a glória, se ajoelhar perante o Pai e o Filho e dar a glória ao Pai. Portanto, irmãos, para encerrar, Pai, Filho, Espírito do Pai está no Filho. E esse mesmo Espírito habita entre nós. Vamos orar. Grande e poderoso Pai eterno, nós te agradecemos por esta mensagem que nos deste condições de pregar aqui nesse ato. Esse ato que tem o nome, que foi colocado aqui no meu coração, Arca da Salvação. Pai querido e Pai santo, todos agora, Pai, que nos ouvem, vai dando a eles, a todos, o entendimento. Sejam, meu Pai, abençoados e que cheguem até as suas casas a misericórdia para eles e famílias. Abençoe, ó Pai, o enfermo, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um e dando, ó Pai, a cada um o entendimento, porque é Ele que convence a cada um a voltar para a Tua casa, para a Tua luz. Esses que ainda não Te aceitaram, seja ele o que for, Pai, seja ele um empresário, seja ele um macumbeiro, mas todos precisam ser salvos, todos, independentemente de cor, raça, todos, ó Pai. Dai a cada um esse entendimento de que o Teu Filho é a luz e Ele nos conduz até o Teu altar. Eu te peço em nome do Messias, hoje e sempre.